Bem-vinda, bem-vindo, nuovo episodio do podcast da Reliscio. Oggi ho convidato Riccardo Franceschini Oliani, empresário, conselheiro e mentor de empresas de impacto socioambiental. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, André. É um prazer estar aqui com você. Eu gosto muito do teu trabalho, do trabalho da Reliscio, que eu conheci por intermédio de um evento nosso, que eu acabei te conhecendo, e fico muito feliz com esse convite. E que bom que nossa agenda bateu, porque você já vinha me convidando e eu não consegui, e dessa vez deu certo, estamos aqui. Muito obrigado pela disponibilidade, por aceitar o convite. Inclusive, falando do evento, eu tenho a placa do prêmio que vocês deram na Reliscio, na categoria Planeta, está lá na minha escrivania. Então, muito obrigado pela oportunidade. Nós demos também um prêmio que é o público que vota. Na verdade, esse prêmio é interessante porque ele é toda uma votação popular. Então, a gente abriu no caso dos 5 Ps e a sua foi uma das empresas que foi uma das finalistas da categoria Planeta. E aí é aberto para os associados votarem e votaram na Reliscio. Que bom. Então eu acabei conhecendo a Reliscio, depois eu conheci vocês num evento que a gente fez aqui no Green Sun, porque já acabou convidando vocês e venho acompanhando desde então, não só os podcasts, mas todo o trabalho de vocês, que eu acho muito bom. Que bom, muito obrigado, Ricardo. Quer contar um pouco da sua jornada? Vamos lá. Eu vou começar... eu tive uma infância normal, classe média, igual muita gente, uma infância tranquila, uma infância assim que, eu vou dizer... mãe italiana, você conhece, então era uma mãe muito protetora que nos colocava embaixo do braço. Conosco bem. Sim. Então, sua mãe é italiana mesmo? Minha mãe é filha de italiano. Meu pai, eu sou italiano dos 4 lados. Uau. Franceschini e Oliani é italiano. E a família toda, o meu irmão do meu avô era construtor, ele construiu uma casa para cada filho, então a gente morava quase que numa vila no Ipiranga. Então eu cresci com todos os meus... com a minha avó, com todos os meus primos, sobrinhos, então a gente vivia dentro de casa. E no sábado e no domingo, o almoço todos sentados, já começava, né? Na sexta-feira à noite. A gente jantava junto na sexta-feira, tinha o famoso aperitivo no sábado e festas as mais diferentes. Em todos os feriados, Natal, era sempre todo mundo junto. Era bom porque eu cresci com toda a minha família, mas era ruim porque a gente também não saía pra rua de jeito nenhum, era todo mundo junto ali. Então, como a gente não tinha essa possibilidade de brincar na rua, minha mãe não deixava, a gente era muito criativo. Eu tenho 2 irmãos, a gente era primo, então a gente criava muito. Então, desde pequeno, eu sempre fui uma pessoa que cria as minhas brincadeiras, criava os meus jogos, criava as minhas coisas e gostava de criar. Sempre fui assim. E não sei porquê, na época de ir para a faculdade, eu achei que eu queria ser médico. Falei, não, eu vou ser médico. E falei, não, de algum jeito eu vou. Tinha um primo que era médico. Falei, vou fazer medicina. E fui fazer um curso de instrumentação cirúrgica. E fiquei durante 2 anos como voluntário, eu ia nos hospitais e pedia para participar junto de cirurgias. No Hospital do Câncer, no Santa Marcelina. Você fala, a cirurgia vai demorar 2 horas, 20 horas, tal. Eu entrava, achava lindo, maravilhoso. Falei, poxa, acho que eu encontrei o que eu quero. Com quantos anos este? Eu tinha 17 para 18. Aí eu assistia muita cirurgia, assisti muito parto, cirurgias mais diferentes que você puder imaginar. E aí eu falei, bom, acho que eu quero fazer medicina. E esse meu primo, que fazia medicina, falou, então vamos agora ver o outro lado. Me levou para ver autópsias. Eu achei incrível, porque eu via o corpo funcionando, aí eu via o corpo doente, achei incrível. Aí ele me levou para ver clínica. E aí eu percebi que eu não servia para fazer medicina, porque eu me apego muito às pessoas. E naquele período que eu fiquei de clínica, era na área de oncologia, muitas pessoas que eu falei no dia seguinte não estavam mais lá. E me mexeu muito comigo e eu percebi que eu não saberia lidar com a perda. Aí eu pirei, porque eu falei, nossa, eu já me inscrevi em todos os vestibulares para medicina e eu já percebi que eu não vou lidar com isso, não dá. São pessoas que eu nem conheço, eu falei com elas uma vez e eu já não estou conseguindo aceitar. Imagina alguém que estiver sob minha responsabilidade e eu vou ter que viver com isso. Não é para mim. Eu falei, quer saber? Eu sou criativo e tal, eu vou ir para a área de comunicação. E fiz o vestibular para comunicação, acabei passando todos e fui fazer comunicação. Na época era comunicação social na Casper Libero. Era na época numa faculdade, a SPM estava começando, eu já tinha, na USP já tinha colocado medicina, não dava para trocar, então eu falei, vou para Casper Libero. E foi ótimo, foram 4 anos incríveis e me fez uma formação que me levou à virada de chave, porque na minha época, comunicação social, até brinco com meu filho, eu tinha 4 veículos, cara, TV aberta, rádio, TV, revista e jornal. Coisa que hoje em dia já não existia nada disso. Muda muito. E tudo era feito para a sociedade do ter.
Eu brinco. Eu não entendi isso. Sociedade do ter. É muito fácil eu te convencer a comprar algo que você não quer. Ter, claro. Não é a sociedade do ser, a sociedade de Claro. você. É importante pelo que você é, não pelo que você tem. Claro. Só que naquela época... Marina nós estamos Silva falando- faz um discurso sobre isso muito Isso. lindo. Não sei se você assistiu. Sim. Eu tô falando isso na década de 80. Eu entrei na faculdade em 82, me formei em 85. Não, entrei em 85, me formei em 88. Então, era uma época que não se falava de sustentabilidade. Sustentabilidade veio na época 92, ali, quando começou. Então, a faculdade toda era feita, vamos vender. Sociedade capitalista, claro. você tem que vender. Então, eu aprendi a vender. É muito fácil convencer alguém a comprar o que ela não quer. É todas as técnicas disso. E isso começou a me incomodar. E eu não sabia por quê. Quando veio o advento da Eco 92, me fez a mudança de chave. Eu falei, poxa, se eu aprendi a fazer as pessoas comprarem o que elas não querem, por que eu não posso usar a mesma coisa que eu aprendi e divulgar causas, nem se falava em impacto social, mas divulgar coisas boas. Porque eu vejo, hoje a nossa mídia é pautada por sensacionalismo, na época também era, não mudou muito, por coisas assim que muito imediatistas, mas não as coisas bacanas. Por exemplo, a gente faz um prêmio. Muito pouca gente repercute o prêmio. Mas se tivesse alguma falcatrua, muita gente repercute, fofoca e tal. Falei, não, eu quero mudar isso. E comecei a buscar formas. E aí me surgiu a oportunidade de trabalhar com... Eu fiz estágio durante toda a faculdade, estagiei na área de... É interessante que eu estagiei na área de recursos humanos, que era a Associação Paulista de Administração de Recursos Humanos, que fazia os CONARs da vida. Então eu conheci muita gente da área de RH, e foi bom para minha formação porque eu gostava do contato com pessoas. E era uma época que a gente montava os grandes eventos e o convite era enviado por telex. A gente gravava no telex, não existia fax, não existia... A gente gravava as fitas de telex e mandava para as grandes empresas, que era quem participava dos eventos. Então eu gostei disso porque eu falei, poxa, nos eventos é que está o conhecimento. Aí eu consegui trabalhar numa empresa que fazia eventos. Falei, poxa, que bacana. Numa época que os eventos eram caros, você, para ter acesso ao conhecimento, você pagava para ir num evento, ou às vezes a empresa te pagava e você multiplicava os seus pares. E quando eu entrei, eu era novo, e por sorte minha, na época eu não entendi por que me deram, achei que até era um castigo, mas me deram 2 áreas para cuidar que ninguém queria, que era social e ambiental. Na ambiental, eu comecei a fazer os primeiros eventos de crimes ambientais, de licenciamento ambiental, de responsabilização das pessoas pelos crimes ambientais, sabe, civil, ambiental e criminal. Eu fui aprendendo a importância da preservação e da conservação ambiental. E no social, estava começando a surgir institutos como o Ethos, institutos como a Catu. Então a gente começou a falar de responsabilidade social corporativa. Tal. Então eu peguei o começo do movimento porque eu era a pessoa que fazia os eventos e convidava as pessoas. Então isso me ajudou, porque eu conheci muita gente. Claro. Gente que está comigo até hoje, que a gente fez amizade, e me levou para essa área de eventos. E dessa área de eventos, uma das palestrantes que eu conheci, que era a Malu Barciotti, que na época ela falava já de descarte, me chamou a atenção, porque ela falava uma coisa que eu repito até hoje, que ela fala, a gente não precisa separar o lixo. Porque o lixo não vem junto, basta você não misturar. Se você tiver que separar, é porque você misturou. Isso marcou a minha vida, eu sempre falo, eu sempre repito. Muito bom isso. Ela já falava isso. Nunca ouvi falar isso. Porque e tem lógica, né? Falou, o lixo não vem misturar. Ela até brincava, ela falou, quando você compra, você não guarda um tomate numa gaveta de meia, que não faz o menor sentido. Na hora que você vai descartar uma embalagem limpa, você joga o molho de tomate em cima. E aí você fala que vai ter que... Não, porque você misturou. Então, se você não misturar, você não precisa nem separar. E você descarta de forma correta. E aí ela tinha... Na época, ela estava assumindo uma posição lá no Acatu e ela me convidou para fazer um projeto. Que era um projeto da gente levar responsabilidade socioambiental para as empresas associadas. E eu fui lá para fazer um projeto com ela e acabei ficando quase 10 anos lá. E lá eu acabei desenvolvendo uma área que chamava Jogos e Dinâmicas, que era você transformar conteúdos complexos de formas criativas que era o que eu já fazia na infância, de criar jogos. Eu comecei a criar jogos, formas divertidas de você levar o conteúdo. Não tirando aquela... Na época era muito palestra PowerPoint. Hoje elas são mais interativas, mas na época era muito palestra PowerPoint. E não é todo mundo que tem a atenção de uma palestra PowerPoint. Então eu comecei a criar vivências.
E fez muito sucesso. A gente criou muitos jogos ligados ao consumo consciente do dinheiro e do crédito, jogos de reciclagem, jogos para trabalhar a igualdade, logo para trabalhar todos os... Na época eram os ADM, né? Na época todos os ADM a gente trabalhava. E fiquei lá. Quando eu saí de lá, em paralelo a isso, fechei uma parceria dentro do Acatu com uma empresa que eu atuo até hoje, criação de jogos em dinâmicas. E a gente trabalha com... Aí vai ter jogos os mais diferentes possíveis, desde mobile, realidade virtual. Hoje, para você ter uma ideia, a gente faz uma simulação para grandes máquinas. Então a gente atende algumas linhas de metrô, que a gente simula a cabine do metrô com óculos de realidade virtual e na impressão 3D a gente também simula o painel. Então a pessoa consegue... Eu faço o treinamento, em vez de ele ter um trem para treinar, ele pode treinar em qualquer lugar. Legal. Então a gente tem... Escape Room também? O Escape Room surgiu depois. O Escape Room surgiu depois quando eu fiz uma provocação, porque eu fui jogar um Escape Room, não conhecia, e aí eu conheci o Cláudio, que é dono de um dos Escape Rooms, a gente acabou ficando parceiro também. Falei, pô, Cláudio, eu gostaria de fazer alguns escapes ligados a impacto socioambiental. Então ele topou. Então a gente fez um escapes com uma sala ODS, uma sala mudanças climáticas. Legal. Nós começamos a fazer salas, falei, eu quero passar algum conteúdo. E ele topou e a gente começou a fazer. Legal. Então hoje eu tenho essa parceria com o Escape Room, continuo com essa parceria com a ABA. E comecei a buscar formas de interagir com empresas. E me surgiu uma empresa que eu conheci no Acatu, que foi a Rede Resíduo. Que em 2006 eles já falavam, eles criaram uma plataforma para aproximar o reciclador do destinatário e do transporte. Eles uniam as três pontas. Em 2006, quase ninguém queria falar com eles. Quando veio em 2010 Política Nacional de Resíduos Sólidos, eles pegaram dois grandes clientes, que foram a Camargo Correia e a Odebrecht nas obras. Então, durante muitos anos, a gente atendeu a Camargo Correia, a Odebrecht, atendemos a cidade de São José dos Campos, que hoje é uma referência, focado na gestão de resíduos. Mas numa época que só a gente falava de resíduo. Hoje tem um monte de plataformas, tem um monte de coisa. A gente continua na parte de consultoria para resíduos, mas hoje a gente já não é mais uma... Tem plataformas hoje muito mais tecnológicas e mais novas. Mas foi meu primeiro contato com essa área de resíduos. Aí lá eu conheci também uma empresa que trabalhava com reciclagem de baterias chumbo-ácidas, que participou de toda a Política Nacional de Resíduos Sólidos do Eletroeletrônicos. Então eu fui começando a pegar todas as áreas de resíduos. Inclusive faz muito sentido a sua paixão e interesse pelos resíduos com a sua dificuldade e dor em deixar uma pessoa morrer, né? Sim. Porque na economia circular nunca morre, tudo se transforma. Tudo se transforma. E aí, quando a gente, no Acatu, quando a gente falava de o poder do consumidor, a gente falava o processo de compra é compra, uso e descarte. Então, o descarte é o último dos pontos, e você não precisa nem chegar nele. Se você reutilizar ou reciclar, talvez você nunca chegue no descarte. Você vai descartar aquilo que realmente é descarte. E é muito pouco. E a tendência é que fique cada vez menor. Então, a gente chegou a fazer uma vez, junto com o Instituto Europeu de Design, um jogo de economia circular. Que a gente começava a mostrar, o pessoal ia jogando. Quando chegava... Eu sempre gostei dos jogos colaborativos. São jogos que, depende do resultado, todo mundo ganhou com o aprendizado. Não tem eu ganhei e eu perdi. Não. Todo mundo ganha só ter participado. E as pessoas iam jogando e chegavam num ponto que tudo que você produzia servia em alguma cadeia de outro. Só que as pessoas não percebiam. Elas iam perceber depois. Que aí o jogo virava uma rodinha. Que era o que a gente queria. Não Legal. Tinha... Só que nada, todo mundo estava jogando. Mas quando eles percebiam, estava todo mundo junto. E todo mundo ganhou. Legal. Isso era interessante. Teve um outro jogo também, uma curiosidade. A gente fez um jogo de sustentabilidade. Foi na época estava fazendo uma formação pelo Acatu, um programa de lideranças para as mudanças climáticas. E eu falei, vou levar um jogo. A gente tinha que fazer uma coisa. A gente criou um jogo de sustentabilidade, que era como se fosse o Farmville, só que você tinha um war com Farmville. Você tem o seu planeta, você tem o seu território, só que as áreas verdes, as áreas comuns, são comuns a todos. Então, o impacto que você causa vai me afetar também. Então, eu tenho que eu tenho que me desenvolver economicamente, mas eu tenho que tomar cuidado
Porque senão eu causo um impacto socioambiental que me acaba com a minha economia. Tem que equilibrar os três. E foi interessante porque eram 4 amigos jogando. E ele jogou o primeiro, jogou o segundo, jogou o terceiro. O quarto levantou da mesa e falou: eu não consigo jogar. Vocês poluíram tanto o meu entorno, então coisa que eu, nada do que eu faço, eu não tenho dinheiro, não tenho nada para fazer. Foi tão interessante que os 3 passaram as 5 próximas rodadas recuperando para ele poder voltar. Isso não, então, eles aprenderam muito mais, porque eles foram, tipo, cada um pensou em si. Claro. E de repente eles são amigo deles. E o cara levantou e falou: olha, não dá. Eles até tentaram ajudar, não tinham o que ele fazer. Eles detonaram tanto que eles não se preocuparam com o impacto. Eles ficaram, e isso foi um aprendizado incrível para o grupo todo, porque todos os outros do grupo pararam para ver o que eles iam fazer. E eles conseguiram trazer o amigo de volta. Aí a gente traz para o real, né? Tá vendo? Se todo mundo fizesse isso, a gente conseguiria. Porque eles precisaram se unir, abrir um pouco de mão de lucro para trazer o amigo de volta. Aí trouxeram o amigo de volta, aí os 4 conseguiram se recuperar. Então é nessa linha, sabe? Você criar coisas que as pessoas possam pensar, mas agir, não só ficar no pensamento. Porque você tem uma empresa que você vai para ação. Hoje em dia, ideias a gente tem um monte, né? Mas eu gosto de ação. Foi aí que, nessa época que eu tinha os cursos, as palestras, foi que eu conheci o Marco Di Biasi, que é do Founder Institute, que você conhece, também é italiano, e ele foi um palestrante meu num evento, e quando ele foi para o Founder, ele me chamou, e eu fui conhecer o Founder. Então eu participei no Founder a primeira vez com a Rede Resíduo, para aprender como é que era ser. Meu sócio é que estava respondendo os assignments, participando, e eu observando. A partir daí eu entrei como mentor. Estou lá quase 10 anos, muitas startups e muitas na área de resíduos, e algumas que fizeram inclusive o Green Sample. A Recicla-se é uma que é da Daniele. Claro. Ela é uma que ela fez Founder, eu conheci ela no Founder, depois ela veio para o Green Sample, continuo como conselheiro delas. Hoje eles chamam Tree, né? Eles são uma plataforma, eles evoluíram, eles são o sonho que a gente queria ter na época da Rede Resíduo. Até brinco, pô, vocês realizaram um sonho que o que eu queria ser na época e não tinha essa consciência. Tecnologia. Não tinha tecnologia, as pessoas não tinham essa consciência de descarte. Em 2006, antes da política nacional, ninguém... não, se não for fiscalizado... Ainda agora é pouco, imagina. Imagina. Então, foi bacana. Conheci a Ana Rita, que você já entrevistou aqui, que trabalha com descarte de cozinha sustentável, né, descarte de alimentos. Conheci a Luciana da Envolve, que trabalha claro. aqui, da Envolve. Então, tem vários que passaram aqui pelo Green Sample. O Newton, da Newtex. Então, são todos que eu estou com eles hoje e trouxe para o Green Sample, levei para o Founder e continuo acompanhando eles. Então, sempre que eu posso, eu vou falando, se inscreve nesse edital, se inscreve nesse evento, se inscreve aqui. Porque hoje tem muita verba para fomento da área de resíduos que antes não tinha, né? Hoje tem o LIR, todos eles estão com projeto no LIR. E hoje em dia tá... Porque demora muito, é? Demora muito. Eu apresentei uma proposta em outubro, ainda não foi aprovada. Está dentro do prazo deles, né? Sim. O prazo deles. Mas uma vez que for aprovado, hoje você vai perceber que hoje não é que é tão fácil, mas está mais fácil de captar do que antes. Porque as empresas hoje perceberam que é um ganho de imagem você está apoiando projetos socioambientais. Eu também estou com um projeto lá dessa nova, onde eu estou hoje, que é na Home Biogas, que hoje a gente está de resíduos orgânicos, né? E também nós estamos na fila de aprovação lá, dentro dos 180 dias que eles pedem, isso faz parte. Uhum. Pelo menos você tem que estar mantendo. E eu, quando saiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, eu já tinha esse conhecimento ambiental. Aí veio depois, mais recentemente, a Política do Brasil de Economia Circular. Começou a vir os marcos legais. Eu falei, a gente está no caminho. A gente só precisa... E aí, dei sorte de ter sido uma das pessoas que ter sido convidada na época pelo Marcos, ser um dos fundadores da Abraps. E isso me abriu muita porta. Porque ali eu comecei a falar com pessoas que pensavam como eu. Falo até hoje, são profissionais que estão com foco no desenvolvimento sustentável, que a gente começou como um grupo realmente, porque a gente não tinha com quem falar. Não tinha. Porque tem essa coisa de se sentir muito sozinhos em uma luta gigante, né? Sim. A gente se encontrava em eventos... Quer falar um pouco dessa associação para quem não conhece? Sim, a Abraps é a Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável. Ela faz 15 anos esse ano. Mas é um marco bacana.
Eu continuo lá hoje só. Eu continuo ajudando nos bastidores, mas hoje eu estou no Conselho Fiscal. Já cumpri os 15 anos, já passei por todas as áreas. Estou bem tranquilo. E ela surgiu como um grupo de pessoas que, na época, a gente achou que a gente deveria ser uma profissão. Deveria ter um sindicato e tal. Isso em 2009. E a gente percebeu que no tempo que não. Que qualquer pessoa atua pelo desenvolvimento sustentável, não precisa ter um sindicato. Qualquer um é um profissional pelo desenvolvimento sustentável, não importa onde ele está, desde que ele age em prol do desenvolvimento sustentável. E aí a gente chegou no formato de montar uma associação, montamos a associação, e são 15 anos de realizações, o prêmio que você foi um dos agraciados, nós temos os eventos presenciais, temos muitos eventos online, tem vários grupos de trabalho. É interessante, só que é uma associação para quem quer pôr a mão na massa. Porque a gente, simbolicamente, a gente cobra uma anuidade de R$200. R$200 por ano. Uma coisa assim. Simbólico. Acho que é 250 agora, se eu não me engano. É simbólico. É mais para a pessoa, pelo menos, valorizar. E ele paga o quê? O único custo que a gente tem é um contador. E a gente paga as plataformas para os associados poderem usar. Então, se o associado que quer usar um Zoom, quer usar um StreamYard, ele pode usar pela associação. Isso acaba ajudando, porque é um pacote coletivo. E a gente promove encontros e aproximar pessoas. Eu não ganho nada em cima disso, mas eu quero aproximar pessoas e empresas. Quantos são os associados agora? Nós chegamos a ter um pico de 600 associados, a gente deve estar com uns 200 mais ou menos, porque a pandemia deu uma mudada muito grande. As pessoas, muitos perderam o emprego, as áreas de sustentabilidade deixaram de existir nas empresas. A empresa na cabeça dela falou: eu já incorporei sustentabilidade, eu não preciso ter uma área. Ela não incorporou e tirou a área, não tem problema, faz parte. Mas muitos dos profissionais acabaram virando PJ. Então a gente teve que mudar o estatuto e permitir, por exemplo, você pode hoje se associar com a Realixo. Antes não, antes era só o André. PF. Era o André, hoje não, hoje então a gente está nessa fase. A gente tem um curso de formação de jovens lideranças para o desenvolvimento sustentável, que esses meninos estão voando, é legal que a gente vê eles começando, e aí depois vê eles no mercado de trabalho. A gente vai para a 10ª turma esse ano, e é interessante de ver. E agora está montando para 2027, vem a escola aberta Abraps, que vai estar aberta para, por exemplo, você é associado, você tem um curso, a gente disponibiliza para que você possa fazer o curso. E abrindo núcleos agora pelo Brasil. É interessante. O que me abre porta, porque hoje é dificilmente um estado que eu não vou, que eu não ligo e falo: olha, você é associado a Abraps, tal, pelo menos um café a gente toma, ou o cara me dá dicas de onde ir. Isso é incrível. E nos últimos 20 anos, ou mais, né? 30 anos que está... Você mencionou 92, que você se despertou a questão social, ambiental. Eu despertei antes, mas 92 eu entendi o que era, porque 92 começou todo mundo a falar, né? Então lá começou, são quase 35 anos. Quase 35 anos. E o que você sente que mudou nesses 35 anos? Conversando com meu filho de 20, ele chega para mim: pai, por que você fica falando disso? Não muda nada. Eu falei: não, você não tem noção quanto muda. É que as mudanças são muito pequenas e ao mesmo tempo elas são muito significativas. Porque há uns 15 anos atrás, você não tinha muito aonde falar sobre o tema. Hoje você tem muito lugar para falar sobre o tema. Hoje você tem muito projeto. Hoje você tem muita forma de agir. E hoje você ganha dinheiro com isso. Então, já passou aquela ideia de falar: mas ser sustentável é mais caro. Eu falei: lógico. No início ele é mais caro. É um custo. A implantação de algo sustentável, ela custa. Só que a médio e longo prazo ela só te traz retorno. Ela é mais barata do que se você não fizer isso. Se você botar no papel, você é muito mais barato do que uma empresa que não está preocupada com isso. Porque o impacto que ela gera é infinitamente maior. Então, eu comemoro, assim, a cada pessoa, cada nova ação, tal, eu comemoro. Eu não tenho que me preocupar em mudar o mundo, tal, não, mas você tem que mudar a sua esfera de influência. Pô, o fato de você estar fazendo um podcast, você está trazendo o tema, eu tô aqui falar, vou falar. O fato de eu puder dar uma aula sobre o tema, eu vou falar. Acho que quanto mais a gente puder falar, e hoje tem muita lugar que te dá voz para falar sobre o tema, você tem que falar. E tudo que eu posso colocar de conhecimento, de trocar, de aproximar pessoas, eu faço. Tanto que um pouquinho antes você me perguntou:
você só mentora startups de impacto socioambiental. Eu falei, sim. Se não tiver, eu não consigo nem entender uma empresa existir hoje que não se preocupe com o impacto socioambiental. Para mim, não faz sentido. E isso é desde quase o começo. Sim. Não, faz quase 35 anos que você faz essa escola. Sim. Porque eu não vejo diferença. Para mim não faz sentido. Se você chamar... Não, eu não... Comigo aqui não... Pô, então eu prefiro não estar com você. E essa é já uma grande evolução da sociedade. Se cada pessoa entender seu poder pessoal, tanto em como gasta o dinheiro, em quem vota, para quem trabalha... Sim. Já mudaria muito. Eu acho que as pessoas, elas precisam aprender, elas precisam mesmo aprender a viver em comunidade. Porque elas não param para ouvir o outro. Isso é uma coisa mais... A pessoa quer chegar e falar. Só que, poxa, ouve primeiro. Eu sou uma pessoa que sempre... A pessoa fala, mas você é tímido. Eu falei, não, eu gosto de ouvir. Eu acho que a gente tem que ouvir as pessoas. Até para você poder falar, você tem que chegar e falar, eu faço, eu aconteço. Eu acho que o eu, quando está na boca das pessoas, é o que estraga a sociedade. Porque o eu não quer dizer nada. O nós é o que importa. Porque o nós é que dá impacto. O eu, você sozinho, te dá uma satisfação pessoal, que alimenta o seu ego e tal. Não sei até que ponto é bom. Mas o nós, você vê as pessoas crescendo. Então é gostoso quando você... Por isso que eu falo, eu gosto de estar na mentoria, no conselho, por quê? Porque é nosso, é coletivo. Por que eu gosto dos jogos? Porque eles são coletivos. Então são coisas que você consegue trabalhar sempre em conjunto. Não tem como você falar de desenvolvimento sustentável e falar, eu faço, eu aconteço. Não. Nós fazemos, nós acontecemos, senão não sai nada. Não adianta, se você fizer sozinho, você vai ter um impacto, talvez, para você se enganar que você está fazendo alguma coisa. Mas se você tiver um impacto coletivo e reconhecer essas pessoas, elas também vão te reconhecer. Engajamento, né? Sim. Sto pensando in una palestra che vou dar amanhã online para uma empresa com muitas pessoas. E escutando-te me estão chegando insights para como engajar, porque senão é uma coisa só eu que falo, mas não é muito efetivo como uma coisa coletiva. Eu penso assim, eu sou casado com uma professora de espanhol, e ela tem muitos alunos. E eu vejo que como ela é criativa e como ela, quando ela tem a liberdade para ela poder aplicar o conhecimento dela, é perfeito. Agora, quando ela vai em algum lugar e te dão algo pronto, fala, é assim que tem que ser feito, não sai, porque não é dela, que é o que acontece nas empresas. Quando você dá voz e permite que as pessoas comprem aquela ação, aquilo funciona. Se não, acontece o que acontece em muitos lugares. Campanha de economia de água. Parece que acabou a campanha, todo mundo continua. Por quê? Porque o pessoal entendeu, enquanto está a campanha, vamos economizar água. Acabou a campanha, não precisa economizar água. Não, mas não é isso. Não era esse o mote do negócio. Concorda? Não era. Ou como na época quando teve os problemas que o pessoal começou, quando teve o advento das doenças sexualmente transmissíveis, daí falou, use camisinha, use. Quando você impõe uma coisa, o ser humano já é subversivo. Fala, não vou usar. Por quê? Isso não acontece comigo. Primeiro, não acontece comigo tal. Mas na hora que você começou a orientar, olha, o que pode acontecer e você pode prejudicar os outros. Opa, peraí. Então, não pense em você, pensa no todo. Que é o que você vai falar nas empresas. Pois, a gente é um coletivo. Numa empresa, eu sempre fui assim, vocês estão mais aqui na empresa do que a sua família, às vezes. Você fica mais tempo aqui do que com as pessoas que você ama. Então, tenta ter uma convivência benéfica e tenta saber o que o outro faz. Às vezes você tem pessoas ali que você nunca conversou. E o cara tem às vezes muita mais afinidade com você. Às vezes ele participa de programas, de projetos que você nem sabe. Por quê? Porque você não parou para ouvir ou você não deu voz para ele. Quando você consegue fazer com que a empresa trabalhe desse jeito, fica um ambiente gostoso. Porque as pessoas ficam felizes de ir lá trabalhar. Porque elas sabem, elas escutam, se ajudam. É fácil? Não. Mas é o caminho que eu vejo. Pelo menos nos projetos que a gente fazia para levar impacto socioambiental, era muito evento, integração, coisas disruptivas. Permitir que a pessoa faça, por que você faz bem? Pô, eu faço artesanato, pô, vou fazer tal. Quando você vê o chefe do lado da faxineira e os dois fazendo artesanato juntos, e os dois são bons naquilo que eles fazem e eles acharam algo. Não importa hierarquicamente quem eles são, mas ali eles estão em prol de um bem comum. Eu acho que é isso que funciona. Então na Abraps eu percebo muito isso. Quando o profissional entra e ele quer colaborar, nossa, ele voa.
faz um monte de conexões e tal. Agora, quando ele entra e fala, eu faço, eu aconteço, ele quer dar aula, o próprio, parece que é uma célula que não está bem e o corpo humano, os anticorpos expulsam. O grupo tira ele fora. Porque não é o discurso mais, não é o foco mais. Senão é pegar o DS como da igualdade e tal e jogar fora. Então, se você vem falar de desenvolvimento sustentável, você tem um ODS que é igualdade, e você não tira o eu da sua boca, desculpa, mas ali o que ele está dizendo não é o eu, é o nós, é todo mundo junto e vamos ver como é que a gente faz. Você faz parte, mas não é nem o mais importante, nem o essencial, você faz parte de um todo. Eu acredito nisso e pauto minhas ações assim. Riccardo, como você vive? Porque de una parte es muy importante este nos que você menciona, mas também temos Sim. nosso ego. Como você vive a crise climática que estamos vivendo interiormente? Olha, eu acho é triste, porque aí eu vou voltar para minha formação de comunicação. Eu acho que o que falta é as pessoas decuparem isso de uma forma que as pessoas entendam. Porque hoje, a maioria das pessoas não entende o que são mudanças climáticas, não entende. As pessoas percebem uma coisa que é muito, muito fácil e é muito rápido de perceber. O clima, quando você era pequeno, quando você era mais novo, não é o mesmo de agora. E deveria ser. Então você começa a falar, poxa, mas na minha época, os invernos eram muito mais rigorosos, os verões eram mais rigorosos, chovia menos e tal. Isso é por conta das mudanças climáticas. Não tem como... Nem vou entrar no mérito das correntes, se é um homem, não vou entrar no mérito. Para mim, tem mudanças climáticas. Agora, se as pessoas não entendem, elas não fazem nada em prol disso. Foi isso com reciclagem. Foi isso. Enquanto a pessoa não entendeu que aquilo que ela estava jogando fora tem valor para alguém, ou tem valor talvez para ela mesma, ela continuou jogando fora. Quando ela começou a entender, ela começou a preparar. Quando ela percebeu que era só uma mudança de hábito e ela não tinha mais aquele saco de lixo enorme, ela falou, poxa, que bacana, tudo aqui é perfeito. No mudanças climáticas é a mesma coisa, só que é num nível um pouco maior, né? Não adianta, se a gente não tem o exemplo de quem realmente causa, fica difícil o ser humano, ele sozinho, falar, poxa, o que eu posso fazer? Vive de uma forma que você não prejudique os outros. Porque o seu impacto em relação às mudanças climáticas, você sozinho é ínfimo, né? Com certeza. É ínfimo. Mas, pelo menos, o tema é tratado, as pessoas estão aprendendo mudanças climáticas pela catástrofe, né? Porque está acontecendo coisas que não eram para acontecer e estão sentindo na pele. Só que é o outro ponto. Acontece uma catástrofe, todo mundo vai ajudar e muda-se para a próxima catástrofe. Só que aquelas pessoas continuam precisando de ajuda. É para sempre, aquilo é uma mudança traumática. Então, volto a dizer, o ser humano ainda não consegue entender que a gente vive num planeta que é finito. Uma hora ele se autoconsome. Uma hora a gente vai consumir mais do que... A gente já está consumindo muito mais do que ele consegue regenerar. Vai chegar uma hora que não vai dar. Se parar de pensar, mas eu não vou estar vivo para ver. Tá, mas isso aí é um pensamento muito egoísta, né? Só que o problema está acontecendo agora também e você está vivo. Então não tem... Para mim não entra na minha cabeça você ficar falando, mas estamos pensando aqui se vamos aumentar o salário. Eu falei, amigo, nós temos pessoas que não têm saneamento básico. Nós temos pessoas que não têm o que comer. Você está pensando, estão discutindo corrupção. Cara, vocês não conseguem resolver o básico. Não conseguimos. Hoje, pelo menos, uma coisa que eu noto, quando a gente vai falar com criança, a gente fala muito com criança, lá por causa da Home Biogás, que a gente está muito em escolas, que pelo menos as crianças, é uma nova geração que vem, pelo menos, pai, fecha a torneira para escovar o dente, apaga a luz. Coisa que a minha geração não fazia, nem tinha isso. Nossa, a ordem e progresso, vamos desmatar. Aproveitar. Vamos fazer o que puder. Então, pelo menos a gente vê que onde eu acho que tem que trabalhar é a nova geração, porque nós temos um hiato aí de jovens tal, que não tiveram essa formação. Então é muito difícil para eles. É muito difícil você falar de algo que você não... Então eles estão ali. É uma geração meio limbo, que vai estar no poder daqui a pouco, mas não...
Então, me preocupa muito, mas eu não vejo nada efetivo nesse momento. Eu vejo muita... É o que eu falei para você. Eu gosto de ação. Então, eu gosto de divulgar projetos de pessoas que estão pensando nisso. Porque só discurso, eu acho que a gente já passou dessa fase de discurso há muito tempo. Fico chateado porque, por exemplo, se acompanha os relatórios de clima, os relatórios dos ODS, só tem retrocesso, não tem avanço. Então, você começa a falar, poxa, não é possível. Sério, então... Tem retrocessos em todos os ODS nos últimos anos? Nos últimos anos, a grande maioria. Você pegar os relatórios da sociedade civil, só tem retrocessos. Então, para quem não conhece os ODS, quer falar... Não, é bacana você... São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eles foram derivados dos ODMs. Os ODMs eram Objetivos do Milênio, que eram 8. Aí eles agora abriram para 17. Em alguns lugares tem 18. Vão aumentando. Que é uma forma de você, vamos supor, traduzir o desenvolvimento sustentável em subtemas. Então, eu tenho energia, tenho alimento. Foi uma tentativa, e até bem sucedida, de você conseguir conversar com as pessoas de uma forma que elas entendam. Então, basta você pegar os 17 ODS, eles têm 169 metas. Alguns países têm metas a mais, o Brasil tem 171, porque o país pode criar metas. Ah, não sabia. Sim, se você, por exemplo, tem algumas metas que você tem no seu país, que são específicas, que não tem nos ODS, você pode propor uma meta. Ah, legal. E todas as metas têm indicadores, nem todos os indicadores podem ser comprovados. Então, por exemplo, existe um site chamado odsbrasil.gov.br. Lá tem todas as metas que têm indicadores e eles ensinam como calcular o indicador e como foi feita a memória de cálculo. Então, quando vem uma empresa e fala, eu atendo todos os ODS, eu falo, impossível, impossível porque tem ODS que você nem consegue comprovar, não existe uma metodologia. E se você atende e tem uma metodologia, divulga aqui, submete ela pública, porque se ela for aprovada, ela é divulgada no seu nome, inclusive. Legal. Então, tenta fazer um discurso mais... real, né? Fala assim, eu atendo essa meta desse ODS e eu apresento meus indicadores dessa forma. Você faz isso, você trabalha com resíduos, você tem um ponto... Temos algumas. Não, você tem um ponto metas, zero, você tem um ponto zero e você consegue entregar para ele, ó, desde que eu entrei aqui, ó, o que eu já reutilizei, o que eu já reaproveitei, o que eu destinei corretamente, aí eu já pego emissões, pego um monte de coisa, e assim vai. Sim. Agora, se você fala, não, eu atendo essa meta, mas essa meta não tem indicador, como que eu... Porque assim... Os indicadores ambientais que a gente trabalha são quantitativos. Então, você tem o momento 0, o momento 2. Mas e os sociais? Os sociais são qualitativos. Então, o tipo de medição é diferente. Então, não dá para você falar, não, olha, e com isso eu consegui gerar uma igualdade. Numericamente, sim. Mas as pessoas estão se sentindo melhor. Como que eu faço isso? Eu consigo fazer isso com algumas técnicas, mas dá trabalho. Então, eu melhorei o bem-estar das pessoas? Com certeza deve ter melhorado. Se a pessoa que vivia num lixão não está mais no lixão, ela melhorou. Mas como é que eu comprovo isso? Tem formas de comprovar. Então, você fala, eu atendo, não dá. E agora, eles têm uma meta até 2030, e a gente já viu, por exemplo, quando começou os ODS, nosso medo era não pode passar de 1,5 graus na temperatura. E a gente, nas palestras, fazia aquela analogia com o corpo. Por exemplo, nossa temperatura é 37 graus. No máximo. No máximo. 1,5 graus é 38,5. Muita febre, não estamos bem. Febre. Mais que isso, cara, eu estou em coma e morro. E nós estamos fazendo isso com o planeta. Então, se você não quer que faça com o teu corpo, o que faz com o planeta? Tem coisas que... Lógico, mas eu sozinho. Eu falei, cara, para com eu sozinho. Faz você. Se você fizer, com certeza você acaba, vamos dizer assim, influenciando as pessoas que estão mais próximas de você. E essas influenciam outras e assim vai. É uma corrente. Com certeza, as pessoas que te conhecem hoje falam de reciclagem. Falam. Claro. Por quê? Porque conhecem teu trabalho. Você não precisou fazer nada. Mas você está influenciando aqueles que estão perto de você. Que eles estão influenciando outros e vai. Agora, se você não influenciar nem aqueles que estão perto de você, você não está ajudando em nada. Eu não preciso mudar o mundo. Não sou o presidente. Vou falar, não, eu vou fazer uma ação e tal. Não sou. Então, começa pequeno. Se todo mundo fizer pequeno, o impacto é gigantesco. Ricardo, você faz muitas coisas na vida, muito diferentes, muitas organizações, for profit, not for profit, a fins de lucro, sem fins de lucrativos. Como você
gerencia seu tempo? Como afeta suo dia? Olha, a tecnologia me ajudou muito com isso. Porque antes era difícil. Era mais difícil. Hoje, com a tecnologia, se você usar ela a seu favor, ela acaba te ajudando a gerenciar o seu tempo. Então, eu tenho ainda um outro problema, porque eu gosto muito como eu trabalho com jogos, eu gosto muito de jogar. E minha esposa fala, você fica jogando? Eu falei, não, eu tô trabalhando. Eu gosto de ver novas mecânicas de jogos e como aplicar essas mecânicas para algumas coisas. Então, eu tenho que ter o meu tempo para jogar, tenho que ter o meu tempo de mentoria, meu tempo de conselho e meu tempo de trabalho. Tem a minha empresa, a gente trabalha, tem que entregar clientes, tem meta. Então, eu me organizo da seguinte forma. Eu era uma pessoa que eu tinha tudo na minha cabeça. Depois da Covid, eu voltei da Covid sem olfato. Eu praticamente hoje não... Meu olfato volta muito pouco, tem que ser um cheiro muito forte para eu sentir. E minha memória mudou muito. Hoje eu tenho que anotar tudo. E aí que eu digo que a tecnologia me ajudou, porque a tecnologia me ajuda em tudo. Então hoje eu uso a tecnologia para tudo. Ela me avisa, me fala tal, me agenda tal. E com isso eu percebi que eu consegui me organizar. Coisa que eu achava que eu tinha tudo na cabeça, eu não me organizava. Eu tinha tudo... Hoje não, eu acabo me organizando. Segunda pessoa que me fala que perdeu quase completamente o olfato e também a memória mudou. Sim, isso eu percebi. Depois do Covid. Eu percebi, porque eu era aquela pessoa que a gente vendo a geração que para você jogar bola com os amigos, você tinha que decorar o número dos 22, porque não tinha celular, não tinha nada. Então você tinha que ligar no telefone e chamar os amigos para jogar bola. Então você sabia decorar os telefones. Nossa, é verdade. Hoje eu mal sei, se eu bobear, eu não sei do meu filho. Verdade. Porque eu tenho que olhar claro, todo escrito. Esse é um problema, de um lado, porque Sim. a memória, a parte da mente da memória é reduzida... Sim. Muito. Enfim, para você é muito importante então ter uma agenda. Sim. E a tecnologia te ajuda. E como fonte de aprendizagem, você gosta de ler livros ou escutar podcasts ou ver no YouTube vídeo? Eu faço um mix. A única coisa que eu não consigo é ler no digital. Eu não consigo. Minha esposa tem, sabe ler. Eu gosto de ler o livro. Eu ainda gosto de ler o livro. Hoje eu tenho que usar óculos, não precisava, mas eu gosto de ler o livro, não sei, acho que é o prazer de ler o livro. Eu ainda sou aquela pessoa que ainda compro livros para o meu filho, ele gosta de ler livro, eu gosto de ler livro. Eu gosto muito de escutar podcast, eu não sou muito... Eu gosto de escutar música em horários diferentes, mas eu gosto muito de escutar podcast. Eu estou viajando, então eu gosto de escutar podcast. E escuta podcast mentre faz outras coisas ou... Não, aí não, porque eu sou uma pessoa que eu disperso muito rápido também, então eu tenho que tomar um cuidado. Então, quando eu estou focado, eu tenho que ir do começo ao fim. Se eu começar a abrir telas, eu já me perdi. Então, eu já aprendi isso que eu me programo, faço a tarefa que tem que fazer. Minha esposa vai dizer, mas em casa você é um procrastinador, você não faz nada em casa. Em casa eu realmente não sou o marido ideal para arrumar coisas, tal, tudo. Eu adoro que tem essas startups de marido de aluguel, que vem lá arrumar coisa. Não sou eu. Mas eu sou focado nas minhas coisas. Então, quando a gente trabalha eu trabalho muito com editais públicos. Então, você começa um edital do começo ao fim. Não dá para ficar derivando. Eu tô finalizando um jogo, eu vou do começo ao fim. Então, eu tenho os meus horários definidos. E hoje eu aprendi uma coisa que eu não sabia. Eu nunca tive, assim, animais de estimação. Cachorrinho e tal. E eu tenho... Há 2 anos que eu tenho 2 cachorrinhos. Eu mudei e percebi que é algo assim diferente, porque é um amor incondicional e você tem que ter tempo para eles. Então eu tenho que ter tempo para cuidar deles, porque eles estão lá para mim. Então quando eu chego, eles recebem todo dia igual, melhor do que... Então eu tenho que ter tempo para eles. Então eu comecei a perceber que eles me ajudaram a ter um pouco de tempo também fora do trabalho, porque a tecnologia, ela ajuda, mas se bobear, você não para de trabalhar. Você fica ali. Porque é 24 horas, a pessoa está conversando com você. Hoje, como você trabalha globalmente, quando não é noite aqui, outro país está funcionando, então você está falando. Então, se você bobear, você não para. Então, eu procuro ter os momentos que são para mim. E como eu faço muita coisa, eu divido, né? Eu falo, eu atendo tal horário, não tem horário que eu estou na empresa. A minha empresa é bom porque ela fica a 4 quadras da minha casa. Então, eu vou trabalhar a pé. Não tem estresse nenhum, eu saio de casa. A empresa é aquela que mencionou antes? É a Biomovement. Ela tem, a Biomovement, hoje ela tem a exclusividade de representação do Brasil dos biodigestores da Home Biogas. Eu conheci eles por causa da Abraps. A gente estava num evento na Abraps, da Unibis, e eles estavam lá.
entregando alguns folhetinhos, e eu percebi que eu recebi o folheto e falei, poxa, que bacana, fica na rua da minha casa, eu vou lá conhecer. Fui lá, conheci o Leandro, que é o CEO, ele falou, poxa, que bacana, e nessa época eu estava finalizando o último projeto da Rede Resíduo, eu estava com uma bolsa do CNPq, e eu comentei com ele, pô, agora eu estou voltando para o mercado, porque eu tive que fechar tudo, voltando, ele falou, por que você não vem trabalhar aqui? Eu falei, segunda-feira eu tô aí. Ele falou, mas como assim? Ele falou, cara, salário, eu faço o meu, e você tá 4 quadras da minha casa. Eu não quero mais dirigir, eu não quero mais, eu quero poder ter qualidade de vida. E aí tô lá há 8 anos. Legal. E lá é bacana porque o foco, lá tangibilizou um pouco do meu discurso, porque a gente trabalha com reciclagem de resíduos orgânicos via biodigestão. E é bacana porque eu promovo a economia circular, porque eu instalo em comunidades um biodigestor, um biotoilet, que eu levo saneamento, e as fezes humanas, o resíduo orgânico dos animais, da cozinha, do preparo e do consumo, viram ou fertilizante ou viram biogás para cozinhar, eu não perco nada. É um equipamento que é totalmente reciclado ao final da vida útil, então para mim foi ótimo. Tanto que o que me aconteceu, eu já fiz acho que uma média, umas 10 ou 20 palestras, aulas magnas no INSPER, no IBMEC, na GV e tal, que o pessoal me chama para contar o case da Romagás. Porque para eles a gente acaba tangibilizando, como é uma empresa que está em mais de 100 países, o relatório de sustentabilidade deles é um exemplo para quem quer usar a GRI, SAB, é tudo bonitinho, organizadinho. Então eu acabo sendo um case de mostrar, olha, é possível, ganha-se dinheiro com isso, estamos em vários lugares e a gente traz um benefício real para a sociedade. E surgiu de uma ideia. Alguém que botou a mão na massa e falou, vou fazer isso aqui, é possível. Então isso me chama a atenção. E você falou que o público maior são escolas. Nesse caso, a gente focou muito em escolas. O público é muito geral. Eu tenho os 5 principais públicos que eu tenho são canis, por causa das fezes caninas, que eu consigo tratar, que era um grande problema para os canis. Hotéis e pousadas, que tem essa pegada sustentável. Às vezes pousadas que estão em locais que ninguém chega. Porque como eu chego em qualquer lugar, meu equipamento, ele fechado, ele pesa 30 quilos. Eu chego em qualquer lugar. Então a gente a gente instalou no Yanomami, na Amazônia, instalou em aldeias, porque é fácil de chegar. Refeitórios industriais, porque às vezes a empresa tem todo o sistema de produção mais limpo, mas ela tem um refeitório. O refeitório ela não controla, não é? Claro. Então ela consegue, principalmente estados como São Paulo, que você tem que fazer a rastreabilidade e pagar para destinar o orgânico, ela trata em loco. Então tem empresas, por exemplo, uma CSN. A CSN instalou 7 biodigestores em linha e trata os resíduos do refeitório. Então acaba usando. E escolas por quê? Porque em escola a gente tem um programa que a gente eu não vendo o biodigestor, eu vendo um programa, que é um programa de educação ambiental, que ele nem é pago pela prefeitura, ele é pago por empresas que acabou adotando uma escola. Então eu instalo o biodigestor com o viveiro de mudas nativas. Então legal. O biofertilizante vai direto para o viveiro, gotejamento, que é uma tecnologia de Israel que a gente adaptou para o Brasil, e o biodigestor vira um laboratório. Então eu forneço para os professores um EAD explicando como trabalhar a biodigestão em forma de aula. Não ensinando, mas dando pistas de como que eu trabalho na geografia, na história, na matemática, para ele poder utilizar. E aí a gente instala nas escolas. Esse é o nosso maior prazer, porque a gente instala junto com as crianças acabam adotando, chamam de vaquinha. Tem desenhos das crianças que ele desenha o pai, a mãe, o biodigestor, e é muito engraçado. E então esta ideia de encontrar sponsor, empresas para financiar o projeto é sua? Não, é uma ideia que surgiu lá, é coletiva. Lá o bacana lá da Belmonte é que a gente discute muito. Então a gente falou, poxa, é difícil, o poder público é um grande comprador. Só que é difícil. Não compra. É um grande comprador potencial. Ele não compra, é muito burocrático. Muito burocrático. E eles têm uma regra ainda do menor preço. Então o menor preço, ele aparece qualquer um, joga qualquer valor, paga-se, depois vai... A terra é menor preço. Vai entender depois o que foi comprado. A gente falou, vamos fazer uma coisa que ele possa ser beneficiado, mas que ele não precise pagar. E uma coisa que as empresas, que não seja algo tão absurdo para uma empresa, a empresa fica bem com o poder público, que para ela também é bom estar bem, tá bem com o poder público. E normalmente essas empresas acabam adotando escolas de onde estão seus funcionários, de onde eles vieram.
Quantas escolas agora têm esse sistema educacional instalado graças a empresas? Deve estar chegando umas 500 escolas, porque a gente tem 7 anos. A gente tem 7 anos já a gente tem 7 anos de Brasil, né? Uau. Então deve tá chegando nesse número. E é um serviço por assinatura, né? Porque se renova. Sim, não é uma vez só. Ele é um serviço de 36 meses. Ele pode ser renovável, e mesmo que ele não seja renovável, o biodigestor fica para a escola como legado e a gente continua atendendo. O que eu paro é que, por exemplo, nesses 3 anos, eu faço 9 visitas, onde eu avalio, além do biodigestor, dou aulas de educação ambiental para os professores ou quem estiver cuidando e meço todos os indicadores, por exemplo, quanto que ele deixou de mandar resíduos para aterro, quanto que isso gerou de emissões, porque eu deixo de gerar metano e eu gero o CO2, mas é muito menos. Claro. E quanto que eu comecei a economizar de botijões de gás vindos de energia não renovável e quanto que eu uso de fertilizante que o meu fertilizante não tem nada químico. Então eu passo a utilizar um fertilizante natural. E agora a lei de incentivo à reciclagem? Fora reflorestamento, porque quando eu boto plantas nativas, eu faço, como o fertilizante ele acelera muito, eu faço 2 plantios. Então cada viveiro tem 60 mudas. Então durante o ano eu planto de 120 a 180 mudas de plantas com as crianças. Então vai de acordo com a região. Se é a região que nem Mata Atlântica, mudas da Mata Atlântica, Cerrado, assim vai. Legal. E com a lei de incentivo à reciclagem, estas mesmas empresas que são sponsor podem fazer este mesmo programa através da lei de incentivo? Podem. Muito o bom, nosso né? programa está na lei de incentivo. A gente colocou na lei de incentivo esse mesmo programa para ver o que mas até agora ainda não foi. Demora. Demora um pouquinho. Mas com a iniciativa privada é um pouco mais fácil, porque eles têm muitos editais próprios, que eles usam das verbas empresas. das empresas. Verdade. Que eles usam verbas, às vezes, do marketing, às vezes Por isso o seu trabalho que falou de aplicar para editais. Na verdade é assim, eu sempre percebi o seguinte, sobra muito dinheiro no mundo. Eu aprendi isso quando eu conheci o pessoal da Rede Resíduo, a gente estava incubado no CIETEC. E eu falei, por que vocês estão aqui no CIETEC? Eu falei, cara, aqui o CIETEC é uma boa. Aí eu aprendi a fazer, a Rede Resíduo a gente foi PIP1, FAPESP, PIP2, FAPESP, PIP3, PIP2 de novo e PIP3. Por quê? Porque a gente cumpria os requisitos e entregava. Eu comecei a falar, pera um pouquinho, mas tem verba de pesquisa e desenvolvimento, tem verba para reciclagem, tem verba para cultura, tem verba para esporte. E tem muita verba internacional. Nós pegamos uma verba internacional dos Estados Unidos para a formação de cooperativas de catadores. Uma verba muito grande. E nosso foco qual que era? Era pegar cooperativas de catadores, organizar elas de forma que eles estivessem organizados na parte contábil, na parte jurídica, na parte trabalhista, e entendessem que se eles trabalhassem juntos, eles teriam um preço melhor na venda. E tirava o atravessador do meio. E foi um sucesso. O problema é que a gente colocou como convidados para apresentar o programa no exterior. Foi muito bacana. E aí eu percebi, mas então tem verba para isso. Aí você começa a ver o quanto de fundos que chegavam aqui. Tá, não vou discutir corrupção. Não vou discutir, mas tem muita verba. Eu falei, não, se tem verba, eu vou atrás. Então, onde tem verba, eu coloco edital. Eu sempre falo para as pessoas e falo para todo mundo que quer colocar. O não você já tem. O sim você só vai ter se você conseguir. Você quer ver? Uma vez a gente conseguiu uma verba. Era um programa muito bacana que ele pegava sobras das indústrias para fazer brinquedos educativos. Esses brinquedos educativos iam ser, uma vez que eles fossem aprovados, as comunidades iam criar e eles iam ser vendidos em lojas de brinquedos educativos. Legal. Do nada, a gente propôs o programa, num dia me liga uma empresa e fala, escuta, o dinheiro está na conta aí, quando começa? Eles simplesmente... E foi um projeto que a gente mandou por e-mail. Falou, tem empresas que querem o projeto por e-mail. O cara depositou o dinheiro na conta do Banco do Brasil. Ó, tá aqui, ó, pode começar. Então eu falei, poxa, é possível. É o projeto, o segredo é escrever bem. Por isso que eu falo que está na base. O que atrapalha muito, eu trabalho muito como jurado de projetos de coisas. As pessoas não sabem escrever, as pessoas não sabem o seu idioma. Então, às vezes você tem um programa maravilhoso e você não consegue explicar ele. Você gosta de escrever? Eu gosto. Mas hoje eu digito muito. Eu não sou muito de escrever na mão, porque por um erro de infância. Eu devia ser canhoto, porque hoje eu desenho com as duas mãos,
E eu fui treinado. Então chegou uma hora que minha mão dói Cansa. se eu estiver escrevendo. Porque mas também atualmente não é mais a época de escrever a mão. Agora, meu filho e minha esposa escrevem. É muito engraçado, eles escrevem. Meu filho faz ficha e tal. Eu não, como eu pego a caneta, desce como se fosse canhoto, você quase nem entende. Minha letra parece Então eu digito muito rápido e... Bom, Ricardo, quando tem um edital que acha que era lixo, pode aplicar. Sem dúvida nenhuma. Te agradeço. Eu gosto muito de escrever. É uma das coisas que eu mais gosto. É bom saber que você gosta, porque eu sou muito justo nesse sentido. Eu gosto de mandar um edital para você. Aí eu vejo que você se inscreveu. Às vezes eu mando edital para as pessoas e elas nem ligam. E eu mando cirúrgico. Eu falo, cara, isso aqui acho que você se encaixa. Dá uma olhada. Porque eu li antes, lembrei de você e falei, poxa, você espera que você falei, pô, bacana, tentei. Show de bola. Sì, è una das coisas que eu dedico um tempo regularmente cada semana. Tem meses que tem mais editais, tem meses menos. Precisa de uma organização, né? Porque um edital pode precisar algumas horas para ler, pensar, escrever, ler novamente, enviar. Mas eu gosto muito e, como você falou, é uma grande oportunidade para nós pequenos que temos... E hoje usa a IA a seu favor, porque você pode criar um agente de IA que diz o seguinte, olha, todos os editais eles têm algumas coisas que são premissas, que é o tempo que você precisa, a documentação e o escopo. Você cria um agente que fala, escuta, lê esses 10 editais e vê qual que eu me enquadro. Ele fala, olha, nesses aqui você se enquadra, aí você só lê o que te interessa, porque se você não tem documentação, já está num prazo que você não vai cumprir, e não é o escopo que você quer, porque é muito comum, às vezes você chega lá, eu quero um edital de reciclagem de lixo, aí eu pego, não, mas olha, não tinha esse de lixo, mas te mandei um de água. Cara, mas não adianta, você só perdeu tempo, porque eu não vou ler o de água. Mas então, Ricardo, os resíduos orgânicos da sua casa, você leva nas 4 quadras até o biodigestor... Dos orgânicos? Do escritório, ou você tem um biodigestor em casa? Não tenho, porque eu moro num apartamento. É pequeno. E eu até pensei na época de colocar aqueles minhocários, mas com os cachorrinhos não tem como. Não tem como. Então, mas lá no escritório vocês têm um biodigestor, né? Sim, é só levar. Sobra muito pouco resíduo orgânico na minha casa. É muito difícil, porque a gente tem uma rotina. É muito difícil eu estar em casa comendo alguma coisa. Ou preparando alguma coisa. Vocês não preparam muita comida em casa? É muito difícil. É muito difícil. Mas tem uma tradição italiana que você levou para a sua casa? Sim, eu até teria. Aqui nós estamos numa fase assim. Meu filho na faculdade, minha esposa dando aula. Então a gente quase nem se encontra muito, na verdade. Então nos finais de semana a gente acaba saindo, fazendo alguma coisa. Mas eu procuro... A gente no meu prédio tem o reciclável seco, então me ajuda já nesse sentido, porque senão não teria como. E o orgânico eu levo, porque é só levar e colocar 4 quadras. E tem uma tradição italiana que você levou para a sua casa atualmente? Um macarrão, uma lasanha? Olha, eu acho que não tem mais tanto, porque a minha esposa, ela é polonesa, né? A outra tradição é polonesa e tal. Então não é outro tipo de tradição. O que eu mantenho é com o meu pai, que eu tô sempre almoçando com ele, e a gente acaba comendo as coisas mais... Uma pasta al sugo. Sim. Mais a parte de doces também. Vamos organizar então um almoço, uma janta com o Marco e te preparamos uma pasta. Com certeza. Ali sim. Bom. O Marco é tradicional. Ricardo, muito obrigado. Foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço, André. Muito obrigado. Até a próxima.